Já ir pra você. Não tá indo? Tá indo. Tá? A Paty acabou de chegar. Isso. É porque o nosso regra 3 ali. Miguel já falou. Mas vamos lá. Meus amados, graças a paz, Deus é bom, Deus é bom. Né? Então hoje nós estamos dando início a mais uma imersão. É um tempo de aprendizado e eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou, falou no nosso espírito. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Velho Testamento, profeta Daniel, livro de Daniel. Deixa eu botar aqui um Neossoro. Isso. Mas antes temos alguns avisos para dar, não temos, pastor? Temos. Deixa eu ver minha Bíblia, glória a Deus. Como é que está a nossa programação para domingo? Porque sábado não temos nada ainda, né? Não. Domingo que nós teremos. Domingo. Sábado é dia de arrumar, preparar tudo lá. Sábado. Mas como é que vai ser a nossa semana? Como é que será o nosso domingo? Nosso domingo será o nosso domingo de celebração ao nome do E é o Senhor. último domingo de abril, né? O último de domingo de abril. Dia do Senhor Jesus, 10 horas, Escola Bíblica Dominical, através do Facebook. É um momento de estudo da palavra do Senhor, um momento de crescimento, um momento de aprofundamento. E é sempre estudando a palavra que a gente cresce, né? Que a gente adquire conhecimento. E aí a gente faz a vontade do Senhor, porque sem o conhecimento, sem o aprendizado, realmente fica complicado nós sabermos o que o Senhor deseja para as nossas vidas, né? E às 16h30, nós temos o nosso culto presencial e online do culto de celebração, a partir de 16h30, lá na nossa casa, na Avenida dos Mananciais 995. Você que não é membro da nossa igreja está convidado, pode ficar tranquilo que nós estamos seguindo as normas, as regras de ouro da OMS. Regras de ouro. É, mas é esse nome. É. E conhecimento sem aprendizado. E a gente. Cortei já. E nós estaremos lá cultuando o nome do Senhor. As cadeiras estão com as separações direitinhas de distanciamento. Estamos medindo a temperatura, álcool 70 para tudo quanto é lado. Os irmãos Literalmente. de máscara. Os irmãos de máscara não pode ficar sem ela. Então você pode ficar despreocupado e nos fazer uma visitinha. Você é o nosso convidado e membros da casa, filhos de Deus, família do Senhor. Não deixe de estar conosco celebrando e adorando o nome do Senhor. Último culto do mês de abril, conforme o pastor falou, e é o momento de dar graças. Graças porque o Senhor tem feito benefícios para a nossa vida até o momento, e Ele continuará fazendo. Então é motivo de gratidão, né, pastor? Amém, graças a Deus. Quero aproveitar aí, Carla, Deus abençoe tua vida, Carla Vanessa, quanto tempo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela honra. Tia Rosimar, um beijo. Feliz aniversário. Foi ontem. Ela acha que a gente esqueceu, esquecemos não. Mas que Deus abençoe a tua vida. Manuel Carvalho, parabéns pela esposa que você tem, tá? Assim como Deus foi bom comigo, Deus foi bom contigo também, né, amado? Feliz aniversário, irmã Rose. Deus te abençoe. Mas abra sua Bíblia aí no livro do profeta Daniel, tá? Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Lê para mim, por favor, pastor. Capítulo 1, verso 8 e verso 9. Daniel, capítulo 1, verso 8, verso 9. Eu vou te pedir, enquanto a pastora prepara aqui, no Facebook, o Facebook tem uma ferramenta que você pode copiar esse link e disparar para os grupos de Zap ou para uma pessoa especial do seu Zap que você tem, eu sei que você tem, ou você pode compartilhar nos seus grupos, né, do Face que você faz parte. Então nos faça um favor, nos ajude a propagar o Evangelho. Então copie esse link e compartilha, dispara em nome de Jesus. E após o término, se essa live abençoa a sua vida, quero incentivar você a dar um pulo lá no YouTube. Aí você digita Nova Jerusalém Taquara. Nova Jerusalém Taquara. Além de ativar o sininho, provavelmente você já tem ativado. Você vai lá dar o joinha. É joinha, né? Dá o joinha. Tem uma ferramenta que você compartilha. Compartilha do YouTube. Porque quanto mais você der joinha e seu compartilhamento, o YouTube vai entender que é relevante não só o culto de imersão, mas todos os outros cultos chamados para vencer,
todas as outras reuniões de escola bíblica dominical. Isso ajuda a multiplicar a palavra, tá? E aproveitar ao máximo esse canal, esse veículo de comunicação. Daniel capítulo 1, verso 8 e 9, diz o que, pastora? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. A minha versão diz assim, eu estou usando a versão King James atualizada. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, né, com as iguarias do rei, nem com um vinho especial servido à mesa real. E solicitou aos chefes dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Vamos orar? Deus da vida, a tua palavra fala conosco nessa noite. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pelo fôlego de vida, te agradecemos porque nós fomos alcançados pela tua graça. Agora que essa palavra venha a ser instrumento para que nós possamos, tá? Nós possamos nos alimentar, fortalecer, possamos entender aquilo que o Senhor está direcionando o teu povo, porque nós somos o teu povo, nós somos as tuas ovelhas. Amém. Fala conosco por intermédio dessa live e que tudo corra bem para a glorificação do nome de Jesus. Amém? Amém, amém, meu querido? Vamos lá. É uma palavra muito simples, mas é uma palavra muito forte, onde nós vamos dividir essa imersão em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouco de Daniel. Sabe, o mês, esse mês que nós já vamos, começamos no domingo passado e já vamos adentrar o mês de maio falando sobre devoção. Aí você já ouviu, nós já pregamos sobre isso na nossa casa, nós já, a diaconisa, a pastora, a irmã Patrícia já liberou na escola bíblica dominical a questão da devoção. Pastor Márcio, terça-feira, falou sobre devoção, mas nós precisamos entrar a fundo para entender que a devoção é algo necessário para nós, é questão de sobrevivência. Devoção a Deus é questão de sobrevivência. E eu vejo isso muito em Daniel. Daniel, era um jovem que tinha uma condição social boa. Tá? Ele tinha uma condição social muito boa. Acho que é algumas coisas que eu vou passar para vocês. Sabe, o Daniel, ele era um israelita. E quando eu pego o capítulo 1, no verso 3, no verso 3 de Daniel 1, diz assim: mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo, dependendo da sua versão, o chefe dos eunucos, né, da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. E quando trouxeram esses israelitas, estavam nesse meio Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, 4 jovens que faziam parte da realeza, da família real. E aí eu vejo uma época onde o rei Nabucodonosor, ele tinha tomado posse, tá? Era o rei babilônico, ele tinha tomado posse quando ele atacou Jerusalém. Ele levou vários prisioneiros da nobreza israelita. E escolheu, mandou separar alguns jovens, mandou separar pessoas de posse. Isso me chama muita atenção, guarda isso. Daniel, ele era um jovem que tinha uma família nobre. Daniel fazia parte da nobreza. Então o rei Nabucodonosor mandou separar um grupo seleto, porque ele queria que esse grupo servisse a ele. Ele queria que esse grupo se rendesse às práticas babilônicas. Ele queria que esse grupo aprendesse a língua babilônica. Ele queria que esse grupo ele dançasse conforme a música babilônica. Ele se moldasse diante dos preceitos, dos princípios
toda aquela estrutura babilônica, o Nabucodonosor, ele separou e ele não foi. Eu vou falar para os irmãos, Nabucodonosor, ele foi um estrategista, porque quando ele dominou, ele conquistou, atacou Jerusalém, ele levou prisioneiros, ele não escolheu qualquer prisioneiro, ele escolheu prisioneiros nobres, prisioneiros de posse. Então, quando a gente fala de Nabucodonosor, ele também não era uma pessoa insignificante. Ele era um rei e era uma pessoa que entendia da necessidade, o que ocorre no período de transição. O que ocorre no período de transição? Sempre tem a troca, as substituições e aquilo tudo. Estrategicamente, Nabucodonosor viu que seria a possibilidade que ele teria de pegar esse povo, esse grupo. Então ele pegou esse grupo, pegou o povo e simplesmente quis adaptar, quis inserir no DNA do povo de Deus um DNA dos cananeus, um DNA que não era lícito ao povo de Deus. E aí a gente olha para os dias de hoje, vê que não há diferença. Porque a Bíblia diz que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Que nós estamos aqui de passagens, como peregrinos, né, pastor? A Bíblia fala sobre isso. E simplesmente, Daniel, ele estava nesse meio. E quando eu olho para Daniel, a Bíblia fala que ele passou a infância, deixa claro que ele passou a infância na Judéia. Depois ele foi levado cativo. Ele não foi convidado. Ele foi levado cativo, ele foi uma obrigação, ele foi obrigado. Daniel, ele foi um profeta, querido, e ele trabalhou com os imperadores. E fica isso no plural. Ele não trabalhou só com um imperador, ele não trabalhou só com Nabucodonosor. Ele trabalhou com outros, mais de um já era no plural. Ele trabalhou com outros. Ele trabalhou também com o imperador da Pérsia. Daniel, imperador da Pérsia. E uma coisa muito interessante que eu vejo em Daniel, e que a Bíblia deixa clara, é que Daniel, ele tinha uma sabedoria. Mas essa sabedoria que Daniel teve, não foi uma sabedoria simplesmente natural. Foi algo que é a consequência da sua devoção. E aí a gente já entra no seguinte momento, onde o que eu aprendo? Eu aprendo que através da nossa devoção a Deus, devoção, né, pastor? Através da nossa devoção, nós receberemos habilidades, ferramentas, que serão acrescidas no nosso DNA, coisas novas, tudo para a glorificação do nome do Senhor. Não estou falando que Daniel não tinha habilidade, que Daniel não era capaz. Não, pelo ledo engano, Daniel era capaz, Daniel tinha habilidade, mas devido à sua devoção a Deus, lhe foi acrescentado muitas coisas. Sabe, aí a gente, a parte da primeira, do início. Quanto mais eu valorizo a minha devoção a Deus, mais novidade de Deus recai sobre a minha vida. Sim. Então atenção, você que é ministro, você que é ministra, professor da escola bíblica dominical, pastor, pastora, levita, diácono, diaconisa, independente do que você faz na igreja, todos nós somos servos, todos nós somos ovelhas. Então para você eu quero falar hoje, quanto mais você valorizar a tua devoção a Deus, mais atributos e mais novidades, mais ferramentas você receberá de Deus na sua vida. Os tesouros escondidos de Deus serão revelados a você, serão revelados àqueles que estão próximos, àqueles que valorizam a devoção a Deus. Amém? Sabe o que eu entendo, pastor? Eu entendo que quando a gente tem uma vida devota a Deus, quando a gente tem a nossa vida no altar, a gente está dando liberdade ao Espírito Santo de Deus a trabalhar em nós. E cada vez que a gente está na dispensação do Espírito, ele está ali moldando, ajeitando, não quero que você seja assim, seja assado, não vai por aí, vai por aqui, a gente se torna apto a receber os atributos de Deus. Nós estamos preparados para receber a ferramenta, o dom, o ministério que o Senhor tem para as nossas vidas, porque Ele não vai nos dar, não vai colocar nas nossas mãos se nós não estivermos preparados para utilizar.
Então, quando a gente tem uma vida devota, nossa devoção ao Senhor, ela é sincera, ela é contínua. A gente está continuamente sendo amadurecidos, preparados, moldados, trabalhados igual um diamante. A gente vai estar ali na mão dele, sendo lapidado e preparado para estar aptos. Isso que a senhora está falando, eu vejo muito na vida de Timóteo, sabe? Porque o apóstolo Paulo, ele estava moldando Timóteo. E Timóteo, ele valorizou a devoção. Timóteo foi um homem de Deus que ele honrou, aproveitou a oportunidade. E o tanto que Timóteo cresceu espiritualmente, sabe? Quanto mais eu valorizo a minha devoção, quanto mais eu me entrego, eu cresço espiritualmente. Só tem a ganhar. Eu quero falar com você que está buscando em Deus crescimento espiritual. Quero falar com você que está buscando em Deus revelação. Você que está buscando em Deus interpretação de sonhos. Você que está buscando em Deus profecias. Eu vou falar, as músicas são lindas. Pregações do YouTube são lindas, são aprendizado. Eu ouço, eu aprendo muito. Eu acho isso super válido. Os livros são ferramentas, sim, naturais. Conhecimento natural é necessário, te ajuda. A teologia te ajuda, tudo isso, o estudo, né, da teologia, tudo isso te ajuda. Só que nada se compara à verdadeira devoção, a devoção genuína. Então eu posso fazer tudo isso, eu continuar fazendo tudo isso, mas primeiro eu preciso entender o que a devoção a Deus vai permitir que recaia sobre a minha vida. E quando recai sobre a minha vida, pastora, não recai só sobre a minha vida, recai sobre a minha casa. Aquela palavra que nós falamos semana retrasada, de Josué, quando Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele foi um homem devoto a Deus, 100% devoto a Deus. Ele seguia a Moisés, mas a devoção dele estava totalmente a Deus. Então quando ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué estava falando, a minha devoção a Deus é tamanha, que eu posso ser o menor da minha casa, mas toda a minha casa vai servir a Deus. A devoção a Deus te dá força. Você que está ouvindo, está enfraquecido na fé, querido, está com a fé abalada, os joelhos vacilantes, eu quero incentivar você, ei, acorda, desperta, igreja, eu quero incentivar você a buscar Deus, a buscar o nome do Senhor. Busca, dia e noite e dia, se aproxima dele. Essa busca vai te fortalecer, essa busca vai te pôr de pé, essa busca vai manter você de pé, amém? Dando continuidade, durante 3 anos, Daniel e os seus amigos e os outros que foram levados também, eles aprenderam a língua e a cultura babilônica. Eu acho algo fantástico nesse versículo, está lá no 9, que nós leremos daqui a pouco, já fica aí preparado, pastor. O tanto que ele, durante 3 anos, estudando uma mesma língua, durante 3 anos, estudando a mesma cultura, aquela cultura não entrou no seu coração. Isso é fenomenal, e eu quero liberar sobre a tua vida. Não importa o tanto que você anda naquilo que não é para andar, não importa o meio onde você convive, não importa o meio que você trabalha, você só vai se deixar contaminar, se levar pelo meio, se você quiser. Nada domina o homem a não ser que ele permita. Guarda o que eu vou falar para você. A Bíblia diz que foram 3 anos. Eu não estou falando de 3 dias, nem de 3 meses. Eu estou falando de 3 anos. 3 anos estudando a mesma cultura, a mesma linguagem. E a Bíblia é clara que aquilo não entrou no DNA, não entrou no coração e não guiou a vida, não tirou Daniel da visão. E isso é fantástico, porque ele estava sendo preparado para sentar à mesa do rei. Esse rei com R minúsculo, é o rei pequeno. Ele estava sendo preparado para estar junto daqueles que foram chamados para estar junto com Nabucodonosor. E ele estava sendo preparado para aquilo. E aí simplesmente eles fizeram um banquete. Então o rei determinou que todos deveriam comer da comida do rei e da bebida do rei. E essa comida e essa bebida, mediante aquilo que eles tinham aprendido, à luz daquilo que eles cresceram, que eles aprenderam,
antes de Nabucodonosor, era uma comida, era uma bebida impura. E aí simplesmente Daniel propôs a Aspenaz, dependendo da sua versão, a nova versão transformadora e a King James atualizada chama de Aspenaz, outros chamam o chefe dos eunucos, outros, a NVI também, cada um chama de uma forma. Ele chegou e pediu, nos permita comer apenas legumes e beber água. E aí você vai falar, talvez você já tenha ouvido, que existem muitas igrejas, isso não é errado, que fazem campanhas voltadas sobre a vida de Daniel, o jejum de Daniel, os propósitos de Daniel. Isso não é errado não, querido, não é errado. Mas eu quero falar para você a vida daquele jovem, eu estou falando jovem. Porque quando eu falo jovem, o que passa pela cabeça? Porque a pessoa madura, o mais velho, tem mais maturidade, mais experiência. E o jovem é maturo, o jovem não tem vivência, o jovem não tem experiência, então o jovem é levado pelo momento. E aqui a palavra de Deus quebra isso, quebra essa visão, porque Daniel, ele era um jovem e ele não foi levado pelo modismo, ele não foi levado pelas circunstâncias. E o que nós temos visto, eu estava conversando com a diaconisa Sandra, essa pandemia pra gente está sendo um momento de revelação, está mostrando muito quem é quem na casa de Deus, na igreja do Senhor. Quantas pessoas estão se perdendo, pessoas maduras espiritualmente estão se perdendo. Quantas pessoas estão abrindo mão do legado, abrindo mão da fé, mediante as circunstâncias. Aí eu vejo um jovem, um garoto novo, cheirando a leite, por assim dizer, sangue novo. Ele tem a oportunidade de se debandar e entrar nos princípios babilônicos. Mas a vida dele foi tão direcionada para servir a Deus, para honrar o nome do Senhor, que ele fala, não, eu quero comer legume e beber água. E aí eu vejo Deus nessa palavra. Por quê? Porque o chefe do Aspenaz, o chefe responsável, ele titubeou. Mas a palavra do Senhor vai dizer o quê? Lê o verso 9 para mim, pastora. Verso 9 vai dizer assim: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. Não, dá uma pausa. Repete esse pedaço. O início, repete, até o bondoso. E Deus fez com que o homem fosse bondoso. Deus fez com que o homem fosse bondoso. Não foi o rei Nabucodonosor. Deus fez com que o homem fosse bondoso. Não foi a postura, o pedido de Daniel. Deus fez com que o homem fosse bondoso. Não foram as circunstâncias. Quem fez com que o homem fosse bondoso foi Deus. Por que Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel? Porque Daniel tinha uma vida de devoção. A gente pode ver que em todo tempo a lealdade de Daniel à visão de Deus, ela só não se perdeu porque ele se manteve na presença do Senhor. A lealdade de Daniel à visão de Deus, a visão do reino. Sabe, queridos, quando Deus, ele já deu a visão. Deus, ele já deu a visão. Tá? Pega essa palavra aí, Deus, ele já deu a visão. E quando você pega a visão do reino, quando você pega a visão de Deus, nada te falta, meu irmão, nada te falta. A força que você precisa vem mediante a visão que você está seguindo. Se você está seguindo a visão certa, você tem força. Se você está seguindo a visão errada, você perde a força. Tem muito Sansão aí dando ouvido para Dalila. Por quê? Começou bem, mas se perdeu no meio do caminho. Sabe por quê? Porque abriu mão da devoção. Pode continuar, pastor. E aí a gente volta para aquela questão da aproximação, né? Quanto mais próximo de Deus, mais sensível, mais discernimento espiritual, você consegue manter a sua visão no reino, você não permite que as circunstâncias, nem que o meio em que você convive te molde aos padrões, né? Foi o que aconteceu com Daniel. Se Daniel não tivesse
com essa proximidade no Senhor, aconteceria como a gente tem visto hoje com muitos nas igrejas. Esse afastamento da presença do Senhor, essa falta de aproximação com Cristo, tem tornado essas pessoas enfraquecidas. E aí, através desse enfraquecimento, morre a esperança, morre a fé. E através desse distanciamento, né, vamos dizer assim, desse isolamento de Cristo, porque as pessoas não têm se isolado só do Covid, têm se isolado também de Cristo, elas ficam desnorteadas, elas não têm mais a visão espiritual aguçada para saber que aquilo não deve ser feito, aquilo não deve fazer parte da vida dela, que ele está se permitindo se moldar ao mundo. E isso é perigoso. Essa semana uma ovelha mandou um zap, e nós temos que olhar por várias vozes que se levantam. Nós estamos acompanhando a situação de um humorista, né, que pegou Covid, esqueci o nome dele, mas é Paulo alguma coisa, pode falar Paulo Gustavo. E um pastor, uma pessoa que se diz homem de Deus, eu não vou falar, criticar ele, não vou citar o nome. Eu vou falar da atitude que ele teve. Foi vinculado até no Facebook, que tem que olhar para que ele morra. Querido, eu vou falar para você. Nós estamos nesse mundo e precisamos fazer a diferença. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não é a música que você canta, não é o instrumento que você toca. É Jesus que ama você, que ama a mim, que nos ama. Não importa a opção sexual dele, não importa se a etnia dele, a condição social, a escolha que ele faz, ao Deus que ele serve, o que importa é que o sol brilha para todos. Deus amou o mundo, e o mundo inclui tudo. E nós não podemos olhar para dessa forma, pedindo que a perda seja feita na vida de uma pessoa só quando a sua opção sexual devido ao Deus que ela adora. Está errado. Porque eu creio que Deus ama os católicos, Deus ama os espíritas, Deus ama os ateus, Deus ama. Porque Deus não é religiosidade, Deus é amor. Mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é a palavra, é Cristo, é o Espírito Santo. E aí quando eu vejo essa situação e vejo essas vozes se levantando, as pessoas estão perdendo a noção do que é devoção. Devoção é seguir a Deus, é o primeiro mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. E depois a devoção continua, e ao seu próximo, como a ti mesmo. Isso é uma vida de devoção. Então eu preciso amar ao irmão que eu vejo, porque se eu não amo ao irmão que eu vejo, eu não amo a Deus que eu não vejo. E as pessoas hoje estão se perdendo. Mas Deus está trazendo essa palavra para a gente hoje, esse estudo, para que nós possamos aprofundar a nossa vida em Deus, o nosso coração em Deus, para entender que o que fez a diferença na vida de Daniel não foi os legumes, não foi a água. O que fez a diferença foi a fidelidade, foi a lealdade, a devoção a Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que foi feita uma experiência, pastor, de 10 dias. De 10 dias, 10, né? Tem 10. Foi feita essa experiência. E aí o que aconteceu? Depois, vamos ver como é que eles estão nutridos. Quem estava mais bem nutrido foi Daniel e os amigos que se alimentaram de legumes e beberam água. Eles não se alimentaram das comidas, dos manjares que foi oferecido pelo rei babilônico, mesmo estando naquele lugar, mesmo tendo estudado aquela cultura, mesmo dormindo e acordando no meio daquele povo. Eles não se dobraram. Manteram a sua identidade. Querido, quando eu valorizo a minha devoção a Deus, eu não perco identidade. Como assim, pastor? Quer perder a identidade? Perder a identidade, eu sou uma coisa quando me vem, mas eu sou outra coisa quando estou sozinho. Pastor, isso é ética? Não, isso também aponta para a identidade. E muita gente está perdendo a sua identidade. Pode falar. Na verdade, o caráter se prova quando ninguém está se vendo, né? Não quando se vê. Isso é verdade.
E aí o que eu aprendo também? Quando Jesus está sentado tendo aquele papo interessante, gostoso, aquela revelação com a mulher samaritana, aí Jesus fala assim, ó, o Pai procura verdadeiros adoradores. O que acontece? O Pai está procurando homens e mulheres que valorizam a sua devoção. Porque Daniel foi verdadeiro. Daniel, ele não se rendeu com dinheiro, ele não se rendeu sem dinheiro. Ele manteve a sua identidade, ele se manteve íntegro diante de Deus. E por isso que eu estou falando para você que nos ouve. O que fez com que o Daniel permanecesse, o que fez com que Daniel fosse ali, aquela posição onde ele estava, onde aqueles 10 dias de experimento, não foi o que ele se alimentou, foi a sua fidelidade, a lealdade de Daniel gerou vida. Daniel estava mostrando para eles o que é uma vida que valoriza a devoção. Eu sou devoto a Deus não pelo aquilo que Ele me dá, mas pelo aquilo que Ele é na minha vida. O que eu aprendo, pastora? Daniel, ele não valorizou o que ele tinha, quem ele era. Daniel valorizou o que ele carregava. Sabe, querido, nesse momento de Covid, eu vou tirar a Covid, nesse momento, tem muita gente valorizando o que tem e o que é. E tem pouca gente valorizando o que carrega. Uma vida de devoção aponta para valorizar o que? Eu preciso valorizar o que eu carrego. Porque a Bíblia diz, pelos frutos nós seremos conhecidos. E Daniel e seus amigos também não se importaram com as circunstâncias, com o que poderia acontecer com eles, não se importaram com as retaliações, não se importaram se eles iam sofrer algum dano. Eles estavam preocupados em manter as suas raízes em Cristo, porque eles sabiam que eles tinham muito mais a ganhar, firmados na rocha, firmados, leais, né, como nós falamos, ao propósito de Deus na vida deles, do que o homem, o rei, estava oferecendo para eles. E é isso que a gente precisa ter em mente. Que a gente está aqui, como o pastor falou, só de passagem. A gente tem muito mais a ganhar na eternidade. Se a gente se preocupa com o que o mundo nos oferece hoje, a gente está jogando pelo ralo o que o Senhor tem a nos ofertar, a nos oferecer na eternidade. Isso, amados, e naquela época o Espírito só pairava. E algo que me deixa assim, eu estava lendo, estudando, e isso rasgou meu coração. Quero compartilhar contigo essa verdade, porque Daniel, ele estava com a fé tão fortalecida, que ele disse não numa terra que ele não tinha domínio. Na terra inimiga. Vou repetir porque é didático. Daniel estava com a fé tão fortalecida, mas tão fortalecida, que ele disse não numa terra que ele não tinha domínio. Uma coisa é você falar que eu não vou beber, que eu não vou comer na casa onde eu domino, que eu sei o que tem para comer para me oferecer. Agora você dizer não num terreno inimigo, você dizer não numa terra que não é tua, que você não domina, tem que ter muito Deus na vida, querido. Daniel, ele estava ali, ó, firme no propósito. E aí, sabe o que eu aprendi aqui, pastor? Que às vezes nós sofremos, padecemos certas dores, sofremos humilhações, porque achamos que fazer a escolha certa é aceitar Jesus, ter a devoção, né? É só aceitar Jesus, ir para a igreja e continuar fazendo a mesma coisa de antes. Não. Uma vida de devoção é valorizar o sangue, o sacrifício de Cristo. Se eu tenho uma vida de devoção, se eu aceitei a Jesus e busco uma vida de devoção, eu não posso continuar fazendo as mesmas práticas que antes. Se eu quero fazer as mesmas práticas que antes, se eu quero continuar, perdão, querido, se eu quero continuar realizando as mesmas práticas que eu fazia antes, então eu só aceitei da boca para fora, não aceitei de coração. A devoção, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro. Por isso que o salmista vai dizer, um coração quebrantado e contrito, devoto, o Senhor não rejeita. E tem muita gente hoje achando que a igreja, que o fato de ir para a igreja aponta para uma vida de devoção. Não é. Uma vida de devoção é quando você se torna a igreja. Daniel ali se tornou a igreja.
Daniel ali estava falando, não, eu posso estar num terreno que não é meu, num terreno inimigo, num terreno adversário, mas eu não vou abrir mão da minha identidade. Eu não quero me alimentar dos manjares que são consagrados a outros deuses. Sempre teremos opções. Sempre. Meu amado, você chegar e falar assim, pastor, eu não tenho opção, vou falar para você, tem. Você tem a opção de falar não. Você tem a opção de correr embora. Quando eu olho para José, José teve a opção de quê? De fugir. Várias vezes. Ué, entre outros grandes heróis da fé, tiveram opção. Então nós sempre teremos opção. Só que a gente precisa entender o seguinte, o que é a vida devocional, a nossa devoção a Deus, qual é a decisão que eu tenho? É de agradar a Deus ou de agradar aos nossos prazeres? De agradar a Deus ou nos realizar financeiramente, nos realizar profissionalmente, nos realizar, ter aqueles prazeres carnais, né? Tá alimentando a nossa alma. Isso não é uma vida de devoção, querido. Isso não é uma vida de devoção. A vida de devoção é quando você entende o primeiro mandamento, sabe? Eu até rascunhei aqui, abre para mim, por favor, pastora. Daniel, o versículo 15 e 16. Daniel capítulo 1, verso 15 e 16. Daniel, como está lá em Mateus 22, eu não você não precisa pedir para a pastora ler não, porque eu vou passar para vocês. Mateus 22, 37 e 38, vai dizer assim, ame o Senhor. Mateus 22, 37 e 38. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Aonde? Não é palavra do pastor Tadeu. Está lá em Mateus, capítulo 22, verso 37 e verso 38. Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E Deus abençoou a Daniel devido à sua fidelidade. E tanto abençoou que ele se tornou mais saudável. Lê o verso 15 e verso 16, por favor, pastor. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. Olha só, eles simplesmente começaram a se tornar o que? Mais saudáveis. Por quê? Mais fortes. Mais fortes. A devoção é aquilo que a gente falou no início, querido. Você que está nos ouvindo aí, você está precisando de força. Deus é a tua força. Você que está nos ouvindo, assistindo essa live, está precisando de alegria. Deus é a tua alegria. Pastor, eu quero agradecer a Deus aqui aí pelas orações, pela minha família, pelo meu filho, tal, aquilo. Você quer ser grato? Tem uma vida devota a Deus, porque o pastor, a igreja não fez nada, nós só oramos. Quem fez foi Deus, porque foi Deus que livrou o Tiago daquele assalto no sábado, assim como foi Deus que livrou o Manel, assim como é Deus que está cuidando da família da Wanda, assim como é Deus que está aí do teu lado agora cuidando, assim como foi Deus que permitiu que ontem celebrasse mais um ano de vida da irmã Rosimar, assim como é Deus que está permitindo que o nosso filho, domingo, ele completa 1 ano de idade, 1 ano de vida, o João Pedro, que nasceu no meio da pandemia. O que eu preciso fazer? Eu tenho que ser grato a Deus. E como é que eu mostro a minha gratidão? Valorizando a minha devoção, sendo fiel, sendo leal, leal a Deus, a Deus. Ô tia Cecília, Deus abençoe tua vida, minha tia. I love you. Te amo. Vamos lá. Saudade da senhora. Dando continuidade. O rei pequeno. Isso eu acho fantástico, querido. Porque Daniel e seus amigos, eles começaram a servir o rei. Depois de passar por tudo isso, ele começou a servir o rei. E o rei pequeno, Nabucodonosor, os considerava mais sábios que todos os feiticeiros e encantadores que havia no reino. Olha o que a devoção fez. Quando eu tenho uma vida de devoção, o que importa é que ele cresça e que ele apareça, e convém que a gente diminua. Deus nos faz grande. Deus nos torna conhecido mediante a nossa devoção a ele. Não é o número de seguidor que você tem no Instagram que vai te fazer ser conhecido. Quem vai te fazer ser reconhecido, ser conhecido é Deus.
E o rei está falando, a Bíblia diz que eles eram mais sábios do que todos os feiticeiros e encantadores do reino da Babilônia. Por que isso, pastor? Por que o senhor está falando isso? Porque eu estou querendo mostrar para você, quando eu tenho uma vida de devoção a Deus, o que recai sobre a minha vida? Credibilidade, oportunidade, honra de Deus. Eu vou falar para você, querido, quando a credibilidade nos céus é aumentada, ocorrem coisas extraordinárias na terra. Isso nós adquirimos mediante a nossa valorização da vida de devoção totalmente para Deus. Porque quando eu tenho a vida devota para Deus, eu olho somente para Deus. E quando eu olho somente para Deus, pastora, eu não me perco. E tem muita gente perdida na casa do Pai. Verdade. A gente vai receber de Deus na mesma medida da nossa entrega a Ele. Quanto mais a gente se dá ao Senhor, quanto mais a gente se entrega para o Senhor, quanto mais a gente se dedica ao Senhor, mais a gente vai recebendo mais fortalecimento, mais reconhecimento, e todos vão reconhecer na sua vida que Jesus Cristo é o Senhor. E aí as pessoas perguntam assim, pastor, o senhor fala tanto de devoção, tanto de devoção. Eu estou aprendendo, querido. Eu já falei em umas lives anteriores, que eu estou aprendendo com alguns homens de Deus, de outros ministérios, e estou estudando muito a questão pedindo a Deus sabedoria e revelação, da questão da busca da devoção. Mas eu quero deixar algo bem claro. Abre para mim, por favor, pastor, Salmo 125. A vida de devoção a Deus não te isenta das provações. A vida de devoção a Deus não te isenta das lutas, dos problemas, não te isenta das dores, não te isenta das traições. A luta de devoção a Deus não te isenta nada disso. Mas uma vida devocional, uma vida voltada para Jesus, ela te fortalece, ela te capacita. Ela te capacita. Porque, e eu estou falando para vocês, experiência própria. Nós pedimos a Deus muita ajuda. Até ontem eu estava conversando com a minha tia. E a minha tia está orando pela nossa vida lá na nossa casa, lá na igreja. Deus ajuda. Porque vem essa questão da Covid. Passa por isso. Eu tenho rinite, sinusite. Muda o tempo, eu já fico como? É remédio para cima e para baixo, tal e tal. Então é Deus. Onde eu quero chegar? A vida da busca, Deus não vai nos isentar de passar por isso. De passar por um resfriado, de passar por um problema cardio. Não vai te isentar de precisar de uma cura na tua coluna, de uma cura de um cálculo renal. Não vai te isentar de problemas dentro de casa. Não vai te isentar de você ficar com a conta negativa. Não vai te isentar de você passar por qualquer problema. Mas uma vida de devoção a Deus vai te fortalecer, aleluia. Uma vida de devoção para Deus vai te capacitar, Pastor, me prova isso, então na Bíblia me prova. Você quer que eu te prove? Eu te provo. Salmo 125. Canta aí, pastora. Canta forte. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor, só confio naquilo que eu acredito. E se eu acredito, eu respeito. Se eu respeito, eu honro. Se eu honro, eu tenho devoção. Então, uma vida de devoção. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não pode. Não se pode. Esse pedaço eu acho fantástico. Não se pode abalar. Não se pode abalar. Pode vir o vento que for, mas quem confia em Deus não pode se abalar, porque permanece para sempre. Permanece. E a igreja do Senhor precisa tomar posse dessa palavra, porque a fornalha que nós vamos entrar semana que vem, que a gente vai dividir em 3 partes, a fornalha é só para quem confia em Deus. É só para quem tem uma vida de devoção íntegra. Só a cova dos leões é só para quem tem uma vida de devoção ali alinhada com Deus. Só, querido. Porque se você achar
que é só você jejuei hoje, fui na igreja domingo, entreguei o dízimo, você vai sobreviver à cova dos leões? Não vai não, lindinho. Você vai sobreviver à fornalha? Não vai não, lindona. Tá? Se você está com esse pensamento, tá errado. Nós precisamos ter uma vida constante. De renovação. De renovação. Uma devoção sincera. Tá? Uma devoção sincera a Deus é capaz de gerar na nossa vida, mesmo vivendo em tempos difíceis, mesmo vivendo em tempos difíceis, mesmo vivendo em tempos de escassez. A devoção sincera é capaz de gerar acesso aos tesouros escondidos, acesso às revelações, acesso ao governo e acesso à justiça. Como é isso, pastor? Eu tenho acesso ao reino. Pastor, vou te provar. Pastor, lê para mim, por favor, Salmo 24, verso 3 e verso 6. 24? Isso, Salmo 24. Tesouros escondidos. Eu estou falando de tesouros escondidos. Acesso às revelações. Sabe aquele acesso, pastor, que Pedro teve? Jesus está perguntando, e vós, quem diz que eu sou? Pedro foi lá, pau! Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro, eis que não foi a carne nem o sangue que te revelou. Olha isso! Acesso a essas revelações, governo. Governar em tempos difíceis não é para qualquer um não, querido. Tem gente que não sabe governar a própria casa. Tá precisando. Eu estava conversando hoje com a minha tia, a gente vai liberar. Nem falei com você sobre isso, algo que ela falou que pulsou. Tem gente que está vivendo ainda, tá se tornando Eli. Não tem governo sobre filho. Não tem governo dentro de casa. Daqui a pouco vai ouvir Icabode. A glória se foi. Cuidado, querido. Valorize a tua devoção. Acesso à justiça. Deus é a nossa justiça. Vamos lá. Salmo 24, verso 3 e verso 6. Lê aí. 3 ou 5? 24, verso 3 a 6. Isso. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem poderá? Isso é uma pergunta, né? Quem poderá? Quem poderá subir o monte? O monte do seu. Quem é que vai poder entrar no seu santo lugar? Pode falar, pastor. Vamos lá. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem que jura por deuses falsos. Opa, dá uma pausa aí, pastor. Aquele que tem mãos limpas. Não é o álcool 70, o álcool gel que vai limpar as tuas mãos. É o sangue de Cristo. Coração puro. Um coração puro não é um coração perfeito. É um coração que Deus é o centro. Você está entendendo? Coração puro é um coração onde Deus é o centro do coração. Aqui a pastora está falando de entrega total. Entrega total e genuína. Eu estou falando, sabe, você está pegando essa palavra, querido? Devoção não é entrega pela metade. Não é você chegar e falar assim, não, hoje eu vou dar 50%, amanhã eu dou 15%, depois eu dou mais 5%. É entrega total, total, Deus total. De todo o seu coração. É buscar Deus quando você tem, é buscar Deus quando você não tem, é você se alegrar na escassez, na paz e na tormenta. Na tormenta, na paz. É você simplesmente entender que Deus, Ele nunca vai perder o controle. Porque aí eu começo a entender várias coisas. Quando eu comecei a estudar devoção, pastor, eu comecei a entender algumas coisas, principalmente quando o salmista vai falar, se eu fizer minha cama no céu, ali tu vai estar comigo, porque pode estar ruim, o mundo pode estar acabando, mas a minha devoção a ti é que garante o teu sucesso na minha vida. Dando continuidade, pode continuar, pastor. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Olha, querido, vê se Daniel não se encontra nesse versículo. Vê se esse capítulo, esses versículos, não refletem, não descrevem Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pessoas que renunciaram, honraram o governo,
mas não se renderam à idolatria, às práticas, não se renderam à cultura, tá? Mas valorizaram o rei grande, que é Deus. Eu vejo esses jovens, e o que eu aprendo? Eu aprendo que eles estão dando uma lição aqui. Qual é a lição, pastor? A lição que tudo depende do tanto que a gente está nos entregando para Deus. O tanto que a gente se dá para Deus. O tanto. Muita gente está indo, alguns estão ficando. Está um processo muito grande. Mas vou falar para você, qual é o tanto que você está dando para Deus? Você está dando 100%? Se você está dando 100%, por que você não vai domingo na igreja? Se você está dando 100%, por que você não está na aula dominical? Se você está dando 100%, por que você não está nos chamados para vencer? Você está dando 100%? Não, pastor, eu estou dando 100%. Está dando 100%? Tá. Então por que você está sentado à roda dos escarnecedores? Você está dando 100%? Estou dando 100%. Mas por que você continua com as mesmas práticas? Prostituição, bebida, vícios, as mesmas práticas. Pastor, eu não me libertei. Você não se libertou porque você não se deu 100% para Deus. Então eu preciso, é uma aula, é uma lição que Daniel está nos dando aqui, que sempre vai haver um rei, sempre vão haver governos que vão querer nos levar para outros lados. Mas cabe a nós, a escolha é nossa. Deus, ele não interfere na nossa escolha. É papel do homem, sabe, pastor? O homem é que vai determinar, ou eu aceito o mundo, ou eu abro mão e vivo para Deus. Pô, pastor, mas se eu aceitar, se eu renunciar, eu vou ter as consequências, querido. O apóstolo Paulo vai falar, morrer para mim é ganho. O tanto perseguido que ele foi. O tanto perseguido que ele foi, e ele diz, morrer para mim é ganho. Porque a minha vida já não é mais preciosa. Você está pegando aí, querido? Está pegando? Então entenda. Nós precisamos ter uma vida de devoção. E aí a gente fecha. Porque quando eu tenho uma vida de devoção, vai dizer assim, ó, ele receberá, que é o final o verso 6. Receberá bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Daniel se tornou um dos homens mais influentes. Porque semana que vem nós vamos estudar que Nabucodonosor teve um sonho. E aí Nabucodonosor chegou para os magos, os feiticeiros, né? O grupinho dele pediu para revelar. E o grupo dele chegou e falou assim, olha, me conta que eu vou te dar a interpretação. Nabucodonosor falou, vocês são espertinhos, não vou contar não. Se vocês não falarem qual foi o sonho e não entregarem a revelação, eu vou mandar matar todo mundo. Nesse momento de crise, nesse momento de tempos difíceis, Deus ergue quem? Aquele que valorizou e tinha uma vida de devoção a Deus. Deus ergue Daniel, que através da revelação, olha os tesouros escondidos, Daniel chega e começa a falar o sonho todo para Nabucodonosor. E se tornou um dos homens mais influentes, tanto na Babilônia, quanto o imperador babilônico, quanto no imperador persa. E aí onde eu quero chegar? Eu não quero liberar para você se preocupar em ter influência, mas eu quero incentivar você a ser um influenciador. Quando eu tenho uma vida de devoção, eu me torno um influenciador, um agente de Deus nessa terra. Amém? Amém. Estamos finalizando. Então pega essa palavra aí, querido. Eu espero que tenha sido bênção para a tua vida, porque foi bênção para a minha vida. E eu estou pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, me ensina, me instrui a saber aplicar isso que o Senhor está nos dando no nosso dia a dia. Tá? Nós estamos finalizando, nós vamos orar agora pela tua vida. Estou colocando aqui, eu quero agradecer a Deus, tá, os dados bancários da igreja. Como é de praxe, você já sabe, né? Se você puder ofertar, se você puder dizimar. Ô meu pai, vê essa música estranha. Olha isso, Deus. Então, misericórdia. Mas, meu amado, isso aí é uma máscara do Face, né? Tá tentando achar dos dados bancários, mas não tem problema não. Vou falar pra você. Tá nos comentários os dados bancários, se você puder, se você sentir de Deus. Tá chegando aí hoje, dia 25, e dia 25 cai num domingo,
mas nós temos que honrar compromissos. Amanhã, na sexta e na segunda, eu conto com a tua ajuda em oração, porque Deus usa o homem para o bem do próprio homem. Os dados bancários estão aí. Se você sentir de Deus, e olha que ficou colorido. Olha lá, tá vendo a tela? Ai, Jesus. Deus. Se você sentir de Deus, se você puder ofertar, se você puder dizimar, amém. Mas se você não puder, amém também, porque eu tenho a certeza que a bênção da igreja passa pelos teus joelhos, passa pelas tuas orações. Então nós vamos orar agora por todas as igrejas evangélicas. Nós vamos orar agora por todos os pastores, a bolsa apostólica. Em tempos difíceis, a igreja se fortalece. Em tempos de crise, a igreja cresce, a igreja expande. Eu tenho a certeza que tudo aquilo que Deus colocar no coração da igreja, Deus vai mandar provisão para poder fazer, provisão para poder. Deus vai levantar amigos que vão semear e tudo vai ser feito. Então eu quero agradecer a Deus pela tua vida e incentivar você, tá? Fica firme, busca mais, peça a Deus, Senhor, eu quero ter uma vida fiel contigo, eu quero te entregar 100%, porque a força que você precisa para abandonar as práticas antigas, as práticas passadas, para esquecer o Egito, Deus vai te dar as ferramentas necessárias para você poder pular essa fase difícil que está todo mundo passando. Deus vai colocar no teu DNA. Amém? Amém? Posso orar por você? Deus, nós colocamos agora diante de Ti a bolsa apostólica da Tua casa. Eu Te agradeço pelos amigos, pelas ovelhas. Te agradecemos, Senhor, pela Tua casa, por todos os pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus. Colocamos diante de Ti agora a bolsa apostólica da Tua casa. Tu sabes aquilo que precisamos, Tu sabes a nossa realidade financeira. Tu sabes, ó Pai amado, Pai querido, os nossos compromissos. E agora eu te peço ajuda. Senhor, nos ajuda a honrar o Teu nome. É o nome do Teu Filho Jesus. Eu creio que o Senhor pode levantar ajudadores. Eu creio que da mesma forma como o Senhor agiu no passado, o Senhor pode fazer de novo. Amém. E assim como nós clamamos pela Nova Jerusalém na Taquara, oramos agora por todas as igrejas evangélicas. Todas as igrejas que pregam e que vivem a verdade. Ajuda os pastores, as pastoras. Ajuda as igrejas, Senhor. Ajuda as ovelhas. Ajuda a bolsa apostólica de todas as igrejas. Olha agora para a despensa de cada um, Pai. Abençoa cada família, a mesa de cada família. Permita, Senhor Jesus, que a provisão chegue. Assim como o nosso pastor Manuel viu que ele estava passando por um momento, Pai, de sequidão, e o Senhor botou na porta dele alimento para ele e para todos os seus filhos. Eu te suplico, aquele que está nos ouvindo e está precisando de uma bênção alimentícia, levanta ajudadores. Ajuda, Senhor Jesus, que pessoas sejam levantadas para suprir necessidades. Pessoas sejam levantadas, Senhor Jesus, para suprir necessidades, não só alimentícia, mas aqueles que precisam de um medicamento, aqueles que estão precisando de vestimenta. Ó Pai, no momento que estamos passando agora, a igreja se ergue. Então levanta ajudadores, não só, ó Pai amado, ajudadores que possam entrar com o físico, mas que possam entrar também com o espiritual. Ajudadores em oração, que as pessoas mesmo distantes se sintam abraçadas, acolhidas. Faz, Senhor Jesus, o teu povo lembrar um dos outros, por intermédio de uma mensagem, de uma ligação, ó Pai, mas que eles sejam acolhidos agora pela tua palavra, porque quantos estão precisando de apoio para se reerguer, para poder respirar, se manter de pé. Nos une como família, nos une como igreja, porque fazemos parte do único corpo que é Cristo. Nos ajuda a tomar posse e viver a tua palavra. Oramos agora por todos aqueles que estão enfermos. Assim como nós citamos o exemplo desse humorista, que ele seja alcançado agora pela tua graça. Ainda dá tempo, eu creio que Deus é quem dá a última palavra. Pessoas que estão padecendo, pessoas que estão, ó Pai amado, sendo entubadas sem medicamento, estão sendo entubadas a sangue frio. Ó Pai, levanta agora e libera do teu alto e sublime todo uma palavra de cura, uma palavra de
trazer restauração. Levanta, ó Pai, libera do teu alto sublime trono uma palavra de basta, ó Deus. Clamamos agora, a humanidade tem sofrido dores de parto, e nós clamamos a Ti porque o Senhor é a resposta, o Senhor é a solução, o Senhor é a restauração para o mundo, ó Deus. Clamamos a Ti, ajuda, Pai. Fortalece as igrejas, coloca a palavra certa na boca dos Teus ungidos, que a palavra, que o altar não seja um local de brincadeira, que o altar não seja usado para a política, que o altar não seja usado para semear discórdia, mas que o altar seja usado, ó Pai, para dar esperança, para levar uma palavra de vida, Deus, uma palavra de esperança e restauração e alegria, ó Pai. Clamamos a Ti agora por ajuda. Ouça a nossa súplica, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, nós estamos terminando. Que Deus abençoe a tua vida. Eu espero que tenha sido uma palavra que Deus possa tocar no teu coração, ter tocado no teu coração. Que a tua família seja alcançada, que a tua casa seja alcançada. Se você puder, respeitando as normas, domingo eu quero ver você no presencial. Tem uma palavra de Deus especial para domingo, e tem uma palavra de Deus especial para domingo. Eu quero ver você lá no domingo, com bastante louvor, bastante oração, tá? Bastante oração, bastante oração. Vamos orar bastante domingo. O povo precisa orar, nós precisamos orar. Porque a palavra do Senhor vai dizer: clamou esse pobre, o Senhor ouviu. Então domingo, Avenida dos Mananciais, 995 na Taquara, a partir das 16h30. Se esforça, sai da sua zona de conforto. Vamos lá, valorizar aquilo que Deus tem nos permitido viver. Amém? Então você tem uma noite de paz. A pastora vai dar a bênção apostólica, né? Eu quero agradecer a cada oração. A gente já tem recebido muitas mensagens pelo carinho para com o nosso filho. Essa semana o Tiago e a Gisele, eles completaram mais um ano de casado. Graças a Deus, que Deus abençoe a tua vida, Tiago, a tua vida, Gisele. Aniversário da irmã Rosimar, que Deus abençoe a tua vida, irmã Rose. Mas domingo é aniversário do nosso filho, João Pedro, o nosso mais novo. Miguel vai fazer 9 anos, João Pedro fez 1 ano de vida, vai fazer domingo. Semana que vem, dia 29, a pastora completa mais uma primavera. Ela está quase pertinho, chegando no 40 anos. Mas ela vai completar mais uma primavera semana que vem. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pela tua vida e tuas orações, pelo ministério que não é nosso, é de Deus. Tudo vem dele e tudo volta para ele. A honra e a glória de Deus em cada detalhe. E eu quero agradecer a nossa igreja, a cada guerreiro, a cada guerreira, varão, varoa. Muito obrigado. E juntos nós continuaremos avançando, porque Deus está conosco. Amém? Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma noite de paz. Durma bem, se alegre com a sua família. Em nome de Jesus. O pastor vai estar fazendo as considerações finais e dando a bênção apostólica. Amém? Amém, queridos. Conforme o pastor falou, que você tenha uma noite de paz, uma noite restauradora, que você possa ser visitado mais uma vez pelo Espírito Santo de Deus e que você possa se dedicar cada dia mais e mais em buscar a presença do Senhor para sua vida. Amém? Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sublime de nosso Deus Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas. Meu querido irmão e toda a igreja conosco, diga amém. Deus abençoe, querido. Deus te abençoe, querido. Se alegra no Senhor. Até domingo, em nome de Jesus, até domingo. E vamos juntos louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus, obrigada por permanecer conosco até aqui. Que o Senhor continue abençoando e compartilhe essa mensagem. E sem ser esse sábado agora, o outro já tem o quê? Estudo da Bíblia. Vamos lá, vamos juntos, tá? No presencial. Deus abençoe tua vida. Jesus. Já, só pra...